A Faculdade Luciano Feijão abrange um raio de ação envolvendo não só a cidade de um plano de segurança que permite que as providências corretas sejam tomadas em ocasiões de emergência, sem comprometer a saúde ou integridade física dos nossos alunos. Bom dia a todos. Sou professora Denise, coordenadora do curso de enfermagem da Faculdade Luciano Feijão. É um prazer, uma alegria nos reunirmos essa manhã para a nossa terceira edição das vivências práticas em serviços de saúde, diálogo sobre boas práticas. Desde o ano de 2019, 2021, nós começamos curso de enfermagem, curso de psicologia, a estar integrando as orientações voltadas para a inserção no cenário de prática na área da saúde. A gente tem tido experiências bem positivas e o objetivo dessa manhã é que nós possamos estar juntos dialogando, sobre algumas orientações, algumas normas relacionadas à nossa inserção em cenários de prática no serviço de saúde, possamos conhecer quais são as medidas de biossegurança que nós precisamos adotar dentro desses serviços de saúde. E o nosso encontro de hoje pela manhã, nós iremos dividir em dois momentos. O primeiro momento será conduzido pela professora doutora Conceição Brito, que é gestora de estágios no curso de enfermagem, e ela vai estar abordando o tema de práticas assistidas em serviço de saúde. Já convido você a vir aqui, professora Conceição, à frente. E o segundo momento será conduzido pela professora mestre Luciana Santiago, professora do curso de enfermagem da Faculdade Luciano Feijão. Ela vai estar abordando o tema de noções de biossegurança para os estudantes de enfermagem e de psicologia. Quero aqui agradecer a todos os estudantes presentes, tanto da enfermagem como da psicologia. Desejar boas-vindas, a esse momento, que vocês possam tirar as dúvidas, vocês possam dialogar. Nós teremos uma frequência que será passada agora no turno da manhã, então todos vocês assinem essa frequência e desejar que a gente tenha uma manhã produtiva, bem positiva. Agradecer a professora Daniele, professora Etelvina, também que estão aqui conosco no auditório, são docentes do curso de enfermagem da Faculdade Luciano Feijão e são docentes das disciplinas práticas, e certamente elas poderão também estar tecendo considerações sobre o que vai ser discutido hoje pela manhã. Agradecer o apoio da TI, nós temos aqui o Darlan com esse apoio para a gente do setor de eventos, para garantir com que quem esteja em casa, participe dessa atividade. Então, desejo a todos um bom dia, em nome da Faculdade Luciano Feijão da direção, agradeço a todos pela participação nesse evento. Professora Luciana, tome assento aqui à mesa. Professora Conceição, concluindo, você já conduz. Muito obrigada a todos.
Bom dia a todos. Escutam bem? A professora Denise já me apresentou, deixa eu ver se dá para eu passar para frente. Acho que aqui a gente fica mais à vontade, né, pessoal? Sou professora Conceição, a professora Denise já me apresentou anteriormente. Sou docente do curso de enfermagem da faculdade e estou na gestão de estágio, né, do curso de enfermagem. E nessa manhã, a professora Luciana e eu vamos conversar um pouquinho com vocês do curso de enfermagem e do curso de psicologia sobre a inserção, sobre as vivências práticas, tá? Especialmente para os estudantes que estão se inserindo nessas atividades a partir desse semestre, tá? Deu certo, professora? Pode? Obrigada. Vocês são demais. Então, eu já agradeço à professora Luciana, que ela vai estar aqui me ajudando. A gente vai fazer um rodízio aqui para passar os slides. Mas a nossa conversa aqui é rápida, até porque ela traz elementos bem importantes para dialogar com vocês, tá certo? A proposta desse momento de hoje, esse momento inicial, é falar sobre as práticas assistidas em serviço, refletindo o papel do estudante e a importância para a formação profissional. Professora Luciana, por favor. E a partir de... Será bom apagar essa luz aqui da frente? Acho que dá? Acho que fica melhor, né, gente? Então, nesse primeiro... Obrigada, Darlan. Nesse primeiro slide, eu já faço um convite a vocês, né? Tanto do curso de enfermagem como do curso de psicologia. A gente sabe que a formação profissional, desde a graduação, ela enseja um caminhar, né? Ela objetiva, ela demanda uma série de etapas. E essas etapas nos colocam em momentos diferentes. Quem aqui está no quinto? Quem aqui está no sexto? Quem aqui está no sétimo? Vocês da psicologia estão em qual semestre? Nono. A gente percebe que os estudantes que aqui estão, eles transitam em espaços e momentos diferentes da formação. Obrigada, viu? E esses espaços, eles demandam também um envolvimento maior e uma articulação maior com os espaços de prática. É problematizado, e isso já vem com as discussões da reformulação, da transformação, das mudanças na educação superior, que a inserção prática ela comece o mais cedo possível. E aqui a gente discute, trazendo para nós, curso de psicologia e curso de enfermagem, que as nossas inserções sejam visitas técnicas, sejam práticas assistidas, sejam estágios, eles acontecem em momentos diferentes da nossa formação. Vocês já se perguntaram por quê? E é por isso que eu deixei essa pergunta, né? Essa reflexão e essa pergunta. Todos nós estamos aqui, independente da nossa estrada, né? Tem um caminhar diferente de cada um tem seus desafios, tem os seus contextos, tem as particularidades do seu curso, mas em busca de um objetivo. E eu pergunto, qual é o seu? Não quero uma resposta, né? Mas que isso leve a uma reflexão. Que é isso que a inserção em serviço vem nos provocar. Uma reflexão sobre o que a gente quer alcançar, onde nós queremos chegar, tá? Por favor, professora Luciana. Então, assim, de antemão, eu trago esse contexto para nós refletirmos. E quem vivencia o ensino de enfermagem, a gente discute bem, né? Que a formação profissional em saúde, especialmente em saúde, ela se alinha com as necessidades sociais e como essas se expressam e se repercutem na vida das pessoas, especialmente na saúde. É a partir disso que ocorrem uma série de transformações. A professora Denise está aqui, mas certamente ela tem uma necessidade de saúde, ou os seus familiares, os seus entes próximos, diferente da professora Daniele. Cada um de nós, se nós formos pensar, nós temos necessidades diferentes, concordam? E essas necessidades são amplas. E por serem amplas, elas são complexas. E considerando isso, repensou-se inúmeras políticas
direcionadas especialmente à formação. As políticas públicas, elas precisavam se transformar. Mas, especialmente, trazendo aqui a direcionalidade para nós, as políticas de educação. É por isso que a gente não pode dizer que a formação do curso de enfermagem daqui é para ser igual com a formação do curso de enfermagem que ocorre, por exemplo, na Inglaterra. Vocês acham que isso estaria adequado se fosse? O curso de psicologia daqui teria como ser igual ao curso de psicologia, vamos supor, de Florianópolis? Por quê? A base central de toda e qualquer mudança é onde? São as necessidades das pessoas. E elas são diferentes. Porque a epidemiologia é diferente, tá? E isso vem para quê? Atingir a integralidade. E o que é essa integralidade? Vocês acham que pensar a pessoa como um ser complexo é só na intenção única e objetiva de atender uma necessidade momentânea? Não, né? É por conta da complexidade que vem, que se sustenta numa visão ampliada do ser humano, considerando, olha aí como é complexo. Vocês, futuros profissionais da saúde, assistir as pessoas considerando cultura, ambiente, anseios, costumes, valores, crenças, e tudo isso por cada grupo, no local que ele está inserido. Cuidando e respeitando o seu contexto de vida e as necessidades sentidas dos sujeitos, tá? Então, é por isso que todo esse contexto influencia o repensar a formação profissional. Por favor, professora Luciana. E leva a transformações nas graduações em saúde. E essas transformações são especialmente vivenciadas e provocadas por aqueles que são diretamente influenciados e influenciadores. E aqui, dentre os atores, docentes, dirigentes, gestores do SUS de educação, eu trago uma ressalva para vocês. Vocês sabem o tamanho da responsabilidade que cada um de vocês, estudantes, tem nessa transformação? É enorme, né? Por favor, professora. E a gente só consegue isso entendendo o quê? Vocês sabem que todo processo, ele tem um norte. As graduações na área da saúde, a educação superior como um todo, né? Mas especialmente aqui, retratando da área da saúde, tem as nossas diretrizes curriculares. Aqui eu não dei ênfase nem ao curso de enfermagem, nem ao curso de psicologia, até porque há particularidades, ao desenvolvimento de competências terminais, etc., né? Mas aqui, considerando o geral, as diretrizes curriculares nacionais vão orientar projetos pedagógicos que incorporem o SUS. Por que incorporar o SUS? Porque o SUS é a nossa grande política, né? É o nosso modelo de saúde. E é ele que expressa, a partir da forma como ele se organiza, como satisfazer, como atender às necessidades da população, que a gente falou anteriormente. Lembram? Nós estamos aqui, não é somente para nos formarmos profissionais competentes, mas para satisfazer, para atender às necessidades da população, seja em qual dimensão for. E para isso, a gente precisa incorporar, e olhem isso aí, porque vocês precisam na prática, valores éticos, de cidadania, de epidemiologia, compreender o processo saúde, doença, cuidado, estimulando, principalmente, por isso nós estamos aqui, a inserção precoce e progressiva do estudante no SUS. Isso aqui para as graduações em saúde. Todo estudante que está na área da saúde desde o primeiro semestre, e a gente tem aqui a representação das duas coordenações, a professora Denise e os professores que estão envolvidos, que os cursos eles precisam pensar em inserções, seja qual modalidade for, desde o primeiro semestre, para que vocês, com níveis crescentes de complexidade, consigam vivenciar, consigam perceber essa tal articulação, teoria e prática. O que é que adianta, né? Eu ver só ali na teoria e na prática ela ficar distante? É por isso que a gente precisa. Por isso que a gente começa com visitas técnicas, tá?
Porque essas inserções, elas também vão se complexificando à medida que a formação vai evoluindo. Entenderam? Ok? Pode passar, professora. E eu trago aqui para vocês, só para nós entendermos, a máscara está me deixando bem ofegante, mas não fiquem preocupados não, que eu não vou passar mal. Tá? As vivências práticas, organizando aqui para nós e nós entendermos. Porque tem hora que a gente fala, prática em laboratório. É prática? Né? A visita técnica, ela é prática? Será que ela realmente tem uma função no meu processo de ensino-aprendizagem? Então, cabe essas reflexões, porque muitas vezes a gente tem o desafio de pensar e a gente fala a educação superior como um todo, que só é prático quando a gente chega lá no internato, tá? E não é, ok? Então, eu trouxe aqui para vocês de uma forma mais didática. Vou botar aqui Brito 2022, tá bom? Mas aqui de uma forma didática. A gente tem as práticas, as vivências em ambientes controlados. Por que eu coloquei entre aspas? Porque a gente sabe, não é não, professoras, que o laboratório a gente organiza da forma mais ideal, a gente não tem estressores, a gente não tem o contexto, por mais que a gente tente incorporar algumas questões do contexto, mas ele é controlado por nós. Concordam? Né? Então, é um ambiente controlado, que a gente consegue gerir melhor, tá? Que são as práticas em laboratório. Mas existem aqueles ambientes que eu coloquei aqui como dinâmicos. Tem como a gente definir, professora Luciana, determinar o que vai aparecer num plantão? Não tem. É dinâmico. E por ser dinâmico, vocês precisam estar preparados para tudo que vier. Concordam? É muito diferente. Mas vocês só podem ir para esse cenário dinâmico quando a gente passar pelo controlado. Concordam? Então, vocês percebem que há etapas a serem cumpridas. Não é isso? É por isso que no início da faculdade a gente faz mais práticas em laboratório, a gente faz mais visitas técnicas, que exigem menos, mas são essenciais para a nossa formação. Tá? E esses ambientes dinâmicos, né? A gente tem as visitas técnicas, a gente tem as práticas assistidas, que são aquelas inserções consideradas por disciplina, tá? Vamos supor, Semiologia e Semiotécnica 1, da professora Etelvina, no curso de enfermagem. Ela tem uma carga horária X, e a partir dessa carga horária, outra específica é para a prática. Só que é uma prática específica daquele componente curricular, certo? Então, são práticas assistidas. E o que diferencia do estágio? Nos cursos da saúde, é importante vocês saberem isso, porque de vez em quando a gente precisa ficar fazendo essa diferenciação, né? Estágio nos cursos da saúde são os internatos. São aqueles cursos que a gente faz uma imersão, aquelas imersões mais profundas, um tempo mais prolongado no final do curso. Por que é diferente? Porque os internatos, nos internatos, já espera-se que vocês já saibam conduzir processos de trabalho. Que sejam feitos alinhamentos, que sejam realizados alguns aprofundamentos, mas pelo menos a base já é para saberem, entendem? Então já é vamos supor, uma pré-atuação profissional, certo? Ok? Então tem essa diferença do internato para a prática assistida convencional, digamos assim. E o que é importante? A gente até mencionou no início. Estou terminando, viu, professora Luciana? A diversificação é um ponto super importante da formação dos cursos na saúde, da formação dos profissionais. Por quê? Porque a partir do momento que os estudantes, desde o primeiro semestre, vivenciam práticas diferenciadas e práticas em serviços diferentes, ele vai ter condições de uma formação mais ampliada e atender aquela pessoa de forma mais ampliada. Ele vai conhecer a rede, ele vai conhecer o sistema e, consequentemente, ele vai conseguir gerir melhor o cuidado daquela pessoa, tá? E elas deverão ser desenvolvidas de forma articulada e com complexidade crescente.
Esses dois pressupostos, eles vieram a partir principalmente do ProSaúde, que foi uma política de reformulação dos currículos dos cursos da saúde. Porque antes havia uma inserção prática um pouco mais pontual, desarticulada com as necessidades das pessoas. E a partir de uma série de problematizações, isso foi revisto, né? E a gente tenta fazer essa articulação, essa integração de forma mais íntima. Professora Luciana, por favor. E atentem-se a isso, que isso é quase uma questão de prova, digamos assim. Aqui são só alguns pontos do que se espera de vocês quando se inserem nas vivências práticas. Vocês sabem, eu já falo isso em alguns espaços, que vocês são continuamente avaliados. Vocês sabem disso, né? Mas quando vocês chegam ao serviço, o que é que o profissional que está lá espera de vocês, né? E eu trago isso porque nós já estivemos lá. E quando chega um estudante, a gente quer isso, tá? E aqui só são algumas, tá? Ética. Eu coloquei como primeiro, gente. Porque eu acho que quando a ética falta, tudo desanda. Que as outras coisas a gente consegue ir ajustando, né? Mas a ética, imagine você vai realizar uma avaliação psicológica da psicologia, né? Você vai fazer uma avaliação psicológica e a pessoa conta questões pessoais, particulares, e depois ela sabe que você comentou, dentre aspas, com um colega ou com um terceiro. Você queria isso para você? Ninguém. Então, a ética ela é essencial. E eu citei um exemplo aqui mais corriqueiro. A ética interpessoal, né, na relação entre os profissionais, entre os estudantes, tá? Isso é essencial. Compromisso. Se a gente está, a gente precisa estar. Não podemos fazer negócio assim, desculpem a expressão, meia boca, não é não? Se a gente está, a gente precisa estar, tá? Então, é o compromisso, é o envolvimento, é querer estar ali e fazer diferente, tá? E a partir desse fazer diferente, a gente conseguir coisas diferentes, tanto para nós, como para a pessoa assistida. Vocês, quando passam pelos espaços de prática, vocês possivelmente, em uma possibilidade de emprego, vão ser lembrados ou de forma positiva ou de forma negativa. Então, a gente precisa ter cuidado com o que a gente faz, tá? Ok? Pensamento crítico. A gente precisa pensar, processar e, consequentemente, argumentar. Raciocínio clínico. Tomada de decisão assertiva e contextualizada. O que adianta a gente tomar uma decisão que ela não tem nada a ver com a necessidade daquela pessoa? Tem sentido? Não tem. E a gente percebe que muitas vezes a tomada de decisão e as práticas elas acabam sendo descontextualizadas. E é por isso que elas não têm o quê? Sustentabilidade. O que você propõe no seu plano de cuidados não continua. Porque não tem como a pessoa fazer. Porque você propôs uma coisa que não condiz com a realidade dela, tá? Articulação, teoria e prática. Se eu sei, eu preciso estar acionando o que eu sei diretamente na minha vivência. Comunicação e postura adequadas, tá? É a roupa adequada, ter cuidado com decotes, é usar uma saia mais longa ou uma calça no serviço, é usar o sapatinho fechado, a depender, obviamente, do serviço que a gente se insere, que há algumas flexibilizações, né? É o uso do jaleco, é o uso da identificação institucional. Vocês, quando estão lá na prática, não são só estudantes de enfermagem ou estudantes de psicologia. Vocês são estudantes de enfermagem e de psicologia da Faculdade Luciano Feijão. E isso implica muito, tá? Da receptividade de vocês e até dos futuros estudantes, ok? Se não forem estudantes bem envolvidos, certamente a gente vai ter dificuldade para inserir outros estudantes. Então, vocês têm uma responsabilidade enorme. Às vezes, a gente recebe algumas queixas, dentre aspas, né, professora Denise? De um serviço que, por vezes, pode não estar acolhendo bem os estudantes. Mas qual era a história anterior? O que é que levou a isso? Então, vocês têm uma responsabilidade enorme na manutenção dessas práticas, tá?
Espírito de equipe, a gente não consegue fazer saúde sozinho, tá? Formação centrada no usuário. Às vezes a gente quer focar na patologia, a gente quer focar na queixa específica, a gente quer focar em agradar o profissional, a gente quer focar no serviço, a gente precisa focar no usuário. E a partir disso direcionar o nosso plano de cuidados, a nossa atuação. Isso é para a vida, tá? Capacidade de argumentação fundamentada, não falar por falar, ter fundamentos, tá? Busca incessante pelo conhecimento e reconhecimento de forma adequada das limitações. Por que eu coloquei de forma adequada? A gente não pode também se subestimar. Ou ser... Não é uma questão de ser humilde demais, mas ficar muito à mercê, pensando que a gente não sabe. A gente contribui muito. Vocês, estudantes, contribuem muito com o serviço. Mas existem certas limitações, porque não tem como a gente conseguir capturar tudo. E como eu disse para vocês lá no início, o serviço ele é dinâmico, porque ele está lá para atender as necessidades da população, que são dinâmicas. Tem como a gente explorar tudo aqui? Impossível, né? Ok? Liderança e politicidade, tá? Vocês precisam... Pode passar, professora Luciana. Vocês precisam ser líderes e buscar a autonomia profissional de vocês, tá? O que é necessário para a minha vivência? Há algumas questões burocráticas, como o convênio firmado. A gente precisa ter parcerias com as instituições, com os serviços, tá? A adequação à realidade dos serviços. Por que eu trouxe isso? Professora, eu queria fazer tal coisa, mas o serviço não me deu oportunidade. O que apareceu foi outro atendimento. Não tem como a gente amarrar o serviço às nossas necessidades de formação. A gente vai se ajustando à realidade dele. Seguro estudantil. Os termos de compromisso, e aí eu já chamo a atenção dos estudantes, né, do curso de enfermagem para assinarem seus termos em tempo hábil, porque há uma burocracia nesse processo. E o esquema vacinal completo, tá? E a gente depois vai mandar para vocês uma data para que vocês enviem um comprovante de vacinação de vocês. A gente precisa. Porque o estudante ele só se insere se o esquema vacinal estiver completo. Pode passar, professora Luciana. Obrigada, professora Denise. Sim, sim. Tá? Então, um ponto importante que a gente precisa relembrar, né? Por isso que a gente traz como lembrete. As práticas, as inserções, as vivências práticas para os estudantes da área da saúde são obrigatórias. Independente de qual curso, você não se forma, você não conclui o curso com pendências. Ah, mas eu não vou conseguir ir, não sei o quê. Enfim, a gente precisa se ajustar. Vocês precisam se ajustar, tá?
elas são obrigatórias, tá? Compõem o processo avaliativo dessas disciplinas práticas, tá? E contabilizam, tem frequência e avaliação do processo de vivência, onde é considerado o quê? Conhecimento científico, comunicação verbal e escrita, e aqui especialmente para os estudantes de enfermagem, relacionamento interpessoal, postura, responsabilidade, assiduidade e pontualidade, iniciativa diante de problemas e planejamento. Obviamente que serve para todos os cursos da área da saúde, mas aqui eu fiz o recorte para o curso de enfermagem porque esses elementos, pode passar, compõem o instrumento de avaliação de desempenho, tá? E é isso, tá, pessoal? Foi só essa introdução, apesar da gente ter começado um pouquinho mais tarde, que acabou atrasando um pouco, mas eu quero deixar aqui para a professora Luciana, que ela tem muito a tratar com vocês, tá? Obrigada, viu, pessoal? Bom dia. E antes da entrada aí da professora Luciana, que ela vai abordar, a professora Conceição trouxe um quesito na fala dela do que é exigido, do que se espera do estudante. Ela comentou com vocês sobre a vestimenta. E eu lembro que eu comentei um pouco com a turma do 5º semestre sobre o uso da vestimenta. Eu desconheço os cenários de prática que vocês da psicologia adentraram agora, mas eu queria fazer uma orientação quanto a essa vestimenta para todos, né? A gente precisa buscar a discrição na nossa vestimenta quando a gente entrar nos serviços de vivência prática, né? A discrição tanto de não se utilizar as meninas roupas decotadas, roupas curtas, estar com a calça, com o sapato, a vestimenta exigida nos serviços de saúde é uma calça jeans ou uma calça de malha solto, sapato fechado, ou a blusa, o jaleco é obrigatório, o uso do crachá e da identificação de vocês é obrigatório, e o uso dos EPIs exigido pelos serviços de saúde. E aí eu vou explicar por que isso é importante, é a professora Luciana que vai discutir aí biossegurança e EPI, né? Não sou eu, só vou aqui fazer uma interlocução, viu? E uma transição da professora Conceição para a professora Luciana. O que a gente precisa considerar? Gente, quando a gente vai para a comunidade, em atenção primária, os serviços que a gente faz atendimento à comunidade, a gente precisa evitar o uso de adornos, de relógio na atenção, de estar expondo o celular. A gente está lidando com a comunidade e a gente não sabe a que nós estaremos expostos. Então, é importante a gente buscar essa descrição na vestimenta para não chamar atenção em situações de assaltos que podem acontecer, com o uso da identificação e do crachá, porque, principalmente quando a gente está na comunidade, eles conseguem identificar que é um estudante, não confundir com outra pessoa, tem o respeito ao entrar na comunidade. A gente já viu situações, né, e a gente sabe diálogos de que em algumas comunidades, territórios, a gente não pode entrar sem a equipe de agente comunitário de saúde, né, pela exposição, porque eles já reconhecem, então eles aceitam que entra nesses territórios. Então, é exigido que a gente tenha essa descrição e faça uso da nossa vestimenta adequada e façamos o uso do jaleco. Todos vocês têm jaleco, todos vocês têm crachás. A turma do 5º semestre ainda vai estar recebendo crachás de vocês, mas os demais todos têm. E outra questão que a gente precisa estar atento é ao uso dos EPIs, né? Cada serviço, ele exige os EPIs que precisam ser utilizados. Então, cada serviço vai ter uma norma. Na atenção primária, né, em serviço da prefeitura, alguns serviços exigem somente o uso do jaleco descartável, o uso da máscara, né? Outros já exigem gorro, óculos de proteção. Certamente nos serviços que a psicologia adentra também tem essas exigências. No hospital já são outras exigências. E nós precisamos fazer cumprir as exigências dos serviços de saúde para não haver o impedimento de nós recebermos uma reclamação porque o estudante ele descumpriu uma regra, vocês não terem uma avaliação negativa porque são avaliados, tem o processo avaliativo pelo serviço porque eu descumpri uma regra. Primeira coisa que nós precisamos fazer como profissional de saúde é nos adaptar com o perfil de segurança e de exigência de cada serviço, né? Fazer cumprir as normatizações do serviço. Então, vocês vão estar recebendo, cada professor de disciplina, os professores de estágio devem orientar vocês, né, sobre as exigências de cada serviço, e os professores receberão da gestão de estágio, da enfermagem, essas orientações para repassar para cada turma, de acordo com os cenários que vocês adentrarão.
E é importante que a gente esteja atento a esses aspectos, porque eles são fundamentais. Eu sempre ouvi falar, quando eu era estudante, e isso me causava um pouco de receio, né? Assim, aquela história do frio na barriga, de que um bom estudante é um bom profissional. Não sei se professora Luciana, professora Conceição, Daniele, Theo, professora Luciana me dizia muito isso aqui, né? Não sei se Theo lembra, mas eu ouvia muito da Luciana. Professora Luciana não é velha, não, tá? Mas eu digo assim, eu tive a oportunidade de, como estudante, aprender com Luciana muito, né? Assim, trago uma bagagem profissional e Luciana pode contribuir isso conosco. E eu ouvia isso até mesmo dela, como gestora, na época que você desempenhava essa função, e isso causava, assim, um frio na barriga, né? Assim, como é que eu sou vista? Mas tenho certeza que isso é uma premissa verdadeira. Porque quando a gente passa a ser profissional, a gente consegue reconhecer os bons profissionais desde a academia. E é na forma do relacionamento, é na forma de se portar, é na forma de se vestir, mostra o perfil e o caráter desse profissional, né? E ele certamente se destaca, né? E aí a professora Conceição trouxe a reflexão: que profissional nós queremos ser vistos e ser lembrados? Então, muitos profissionais que têm esse destaque profissional desde os momentos dos estágios, eles já saem da academia com seu emprego, né? A psicologia, vocês vivenciam isso, que já tem turmas formadas, a enfermagem, a gente vivencia isso, nós vivenciamos isso, né? Teovina vivenciou isso, eu vivenciei isso, e é uma premissa verdadeira. Então, façam valer a pena a inserção de vocês nos cenários de prática. Pensem e percebam que são espaços de pré-atuação profissional, foi o termo que a professora Conceição trouxe, né? E que vai ter um reflexo na vida profissional de vocês mais à frente, ok? E espero que vocês possam agora ter esse momento de compreender, né, sobre essa necessidade da biossegurança com a professora Luciana, e estamos à disposição, tanto eu como a professora Georgia, a professora Anne, a professora Conceição, para dar esse suporte a vocês. Muito obrigada. Bom dia. Eu quero fazer uma combinação antes da gente começar, tá bom? A primeira coisa, eu queria pedir a autorização de vocês para a gente fazer uma inversão no que vocês estão habituados a conversar sobre biossegurança, tá bom? Como é que a gente entende biossegurança no nosso dia a dia? Geralmente o professor chega, aí ele fala todas as regras e depois ele discute algum caso, não é assim? Aí vocês vão tirando as dúvidas, né? Só que hoje, por conta do nosso tempo avançado e porque nós temos esse tema que é algo recorrente, eu sei que o que eu vou conversar com vocês não é algo novo, viu? Nós tivemos essa conversa sobre biossegurança em todos os semestres, em todas as inserções práticas, e vocês, em algum momento, foram tocados sobre esse assunto. Então, qual é o objetivo que a gente tem hoje? Nós temos o objetivo de nos lembrar daquilo que é essencial para que eu entre na minha prática profissional de forma segura, tá bom? Então, nós vamos fazer uma inversão em que eu vou precisar da ajuda de vocês, com vocês participando, tá bom? Em segundo lugar, eu queria primeiro cumprimentar, né, todos os meus colegas professores e queria pedir para vocês também se colocarem, se quiserem fazer considerações, trazer exemplos, porque eu sei que vocês têm uma bagagem importante e às vezes a gente aprende com as experiências que a gente vive, tá bom? Então, deixo aqui aberto a fala para as 3 professoras, acho que são só elas que estão, né? E também vou precisar, no final, né, de um modelo, assim, chiquérrimo, porque nós vamos nos paramentar aqui, tá bom? Então, um modelo chiquérrimo dentro daquilo que determina a NR32 e as normas de biossegurança que são determinadas pela Anvisa, tá bom? Então, as nossas 3 combinações são essas. Vocês me permitem, então, fazer a inversão? Só que eu vou ter que ter a participação de vocês, vou logo avisando, tá bom? Bom, antes de começar, né, a nossa conversa sobre biossegurança para profissionais de saúde, eu queria que vocês me dissessem se vocês agora, nesse momento, tivessem que se dirigir ao estágio na Santa Casa. Vou para o hospital, tá bom? Também pode ser na unidade de saúde, né? Como é que vocês iriam se vestir? De quê? Como é que vocês chegariam lá? Calça, deixa eu parecer que hoje eu estou de modelo de estágio, tá certo? Calça comprida, que mais? Sapato fechado, que não é sapatilha, que não tem aparece dedo, que não aparece calcanhar, que cubra o peito do pé, é ou não é? Que mais?
Blusa sem decote, não transparente, não aparece a barriga, não aparece, né? Cabelo amarrado. Que mais? Sem adornos, nem brinco, nem anel. Que mais? Unhas curtas e sem esmalte e olha aqui a modelo, né? Vim lá do laboratório, viu, gente? Bom, professora, quando eu vim para cá, um dia eu calcei o sapato para vir dar aula aqui. Aí a minha mãe, você vai com essa roupa? Eu digo, mãe, eu vou pro laboratório. Minha filha, pelo amor de Deus. Esse sapato, eu digo, mãe, eu tô indo pro laboratório. Lá, eu visto o meu jaleco, por favor, me permitam. Me permitam, peraí. Aí eu digo, mãe, eu estou indo para o laboratório. Quando eu visto meu jaleco, eu fico mais chique de qualquer professor que chega. Dá para entender? Então, pessoal, eu preciso compreender que no momento em que eu me paramento para um campo, eu preciso me esquecer um pouco de estar linda, maravilhosa, perfeita, né? Porque eu vou estar ali naquele momento como profissional de saúde que cumpre as normativas que o estágio me permite. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Tem duas, eu não sou muito vaidosa, sou mais ou menos, não sou muito, certo? Mas tem duas coisas que para mim é um terror tirar. Primeiro, o brinco. Porque eu não gosto de anel, não gosto de pulseira, de cordão, mas um brinco tem que ter, meu povo. Nem que seja pequeno, eu não gosto de brincão, não, mas uma pedrinha, uma pérola, né? A gente fica assim, se acha, né? E a segunda coisa que não tem a ver com a NR32 nem nada, que eu acho que um batonzinho, um lápis, né? A gente merece para tirar aquela cara de alma, né? Nem pó não gosto, não, mas um batonzinho, um lápis assim para dar um. E às vezes o camping, a máscara acabou o batom, né? Quando eu não uso batom, quando a gente tira, tá aquela cara de alma, né? Mas eu preciso compreender que quando eu chego no meu campo de estágio, eu não estou ali naquele momento para aparentar um momento assim que eu esteja bela, né? Eu preciso estar preparada para me inserir naquele campo de forma correta. Uma vez eu estava numa entrevista de emprego. Isso, a banca entrevistando os alunos, era uma entrevista para técnicos de enfermagem, na minha época, quando estávamos na diretoria de enfermagem da Santa Casa. E aí, uma coordenadora que participou com a gente olhou para o aluno, ó, já contei a história em sala, perguntou assim: você realmente se sente preparado para, neste mesmo momento, assumir o plantão? Eu estou dizendo para você que você foi aprovado na seleção e eu quero que você agora desça para o setor e assuma o plantão. Você está preparado? Aí a pessoa, coitada, né? Claro. Lógico, né? Queria passar a confiança. Aí o entrevistador perguntou assim: e você vai com esse salto, esse brinco, esse anel? Aí a pessoa, né? Qual seria talvez a fala que o entrevistador gostaria de ouvir? Certamente eu me sinto muito preparado para ir para o plantão, desde que antes eu me paramente corretamente. Coloco calça comprida, sapato fechado, jaleco, tiro os adornos, etc. E aí eu posso ir para o campo de estágio. Era isso que o entrevistador esperava, né? Como dentro das normas tinha lá um item para você estudar NR32, porque se pergunta muito, nem só se pergunta, se avalia, né? Era isso que o entrevistador esperava e o coitado do aluno ficou lá a ver navios, né? Talvez depois deu aquela murchada, oh meu Deus, perdi minha vaga, né? Mas por que eu digo tudo isso? Porque o que nós vamos conversar, como eu falei, não é nada novo. Se eu fosse aqui colocar a ordem habitual da aula, podia dormir todo mundo, porque eu ia ficar repetindo 24 horas aquilo que vocês já sabem. Mas vocês não precisam saber, vocês precisam se apropriar como profissional dessa informação e acabar com uma forma que nós temos de fazer da seguinte forma. Eu, às vezes, faço isso também, eu confesso, viu? Quando eu me arrumo todinha para ir para o campo de estágio, que eu acho que eu poderia ir mais chique, né? Eu pedi mais bonitinha, não, meu Deus, pelo menos o cabelo escovado, né? E aí eu vou indo achando ruim, porque eu não estou me sentindo tão na moda, né? Tão bonita, né?
Aí eu chego no campo de estágio lá, né? Tem vez que gente que vê, fico lá no meio dos alunos, olha ali a aluna, no meio dos alunos, chega, eu me acho, né? Aí depois eu olho assim para o lado, aí chega uma preceptora de outra instituição Y. A mulher na pinta, sapato bico fino, jaleco naquele corte, né? Aí aqueles anéis, né? O cabelo assim, meio preso, meio solto, caindo na lateral do olho, né? Que não pode nem botar um gorro. Aí eu olho para ela e digo assim, meu Deus, por que eu tenho que vir desse jeito se a orientadora está tão chique, eu vou pensar que eu sou um Zé doidinho aí no meio do mundo, né não? Mas, pessoal, a gente não pode se comparar. Como é que você quer ser um profissional de qualidade se você está querendo se comparar com aquilo que está sendo feito errado, meu povo? Pelo amor de Deus, a meus alunos eu digo na prática. Vocês vão ver tudo, de tudo no mundo. Mas você vai ser um profissional melhor quando você fundamenta a sua prática e segue aquilo que é correto. Não pense que ninguém observa. Hoje, cada dia mais, tudo que você faz é observado. Tá bom? Então, a primeira dica é essa. A combinação que a gente vai fazer, já estou aqui paramentada, né? Vou seguir assim, tá bom? Para vocês ficarem se lembrando todo o tempo de como é que é passeio, tá bom? Pode passar, Conceição, por favor. Então, por que a gente trabalha? Por que a gente discute biossegurança? Então, hoje o maior órgão, né, que discute a biossegurança é a Anvisa. Então, todas as normativas que a gente vai discutir, inclusive eu posso até disponibilizar as 2 NRs, além da 32 que a gente utilizou para esse material, e também as precauções padrões que o Ministério da Saúde, porque o que a gente fez aqui? Juntou as informações de tudo que era biossegurança antes e após o Covid. Não, professor, é porque depois do Covid se criou um monte de coisa nova, né? Foi não, viu? Não se criou não, foi porque o povo se alertou. Vale, meu Deus, tem que seguir isso aqui que ninguém seguia, né? Então, a discussão ficou mais aprofundada e o Covid fez com que a gente se colocasse em situações para decidir o que é que deve ou não utilizar de EPI, dá para entender? Então, o que é a biossegurança para a Anvisa, né? São condições de segurança alcançada por um conjunto de ações, por isso que não é só uma normativa que diz o que tem que fazer, né? É uma série de informações que você estuda, discute em sala, o professor diz, a professora Denise repete, a professora Conceição fala, a gente prepara quando vocês vão para o campo, né? Destinadas a prevenir, controlar, reduzir e eliminar os riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde de vocês indo para o hospital. Vocês sabiam que eu já acompanhei estudante que contraiu tuberculose na sua vida acadêmica? Sabia disso? Vocês sabiam que eu já acompanhei estudante que se perfurou com agulha comprovadamente contaminada com HIV? Glória a Deus, não se eu já falei essa história para vocês, não se contaminou. Aí, quando... Oi? Vocês já tiveram isso? Ai, meu Deus do céu, eu vou contar mais. Escuta aí, tem mais. Escuta aí, olha aí, ó. Nós já tivemos situações, gente, que o aluno teve problema grave, tá certo? Então, o que eu costumo dizer para vocês? Quando a gente for perturbar vocês, cadê a NR32? Está cumprindo? Bora, cadê a normativa da Anvisa? Nós não estamos querendo para a gente ser bonito, porque a faculdade manda, não. É para o bem de vocês. É para o bem de vocês. Por isso que a gente fala de biossegurança. É para a segurança na vida de vocês. Tá bom? E aí, gente, essas situações que a gente vai vivendo vai nos dando um norte de como é que a gente deve se portar. Tá certo? A primeira pergunta que eu fiz, como é que a gente tem que ir para o estágio? Tá aqui a modelo, tá bom? Sapato fechado, tipo tênis. Aí vamos só para algumas dúvidas. Professora, pode o Crocs? Não, se ele for furado, não. Só se ele for todo fechado. Tem um Crocs todo fechado. Professora, é só o que eu vejo no centro cirúrgico. Eu não quero ouvir fala de se comparando quem está fazendo coisa errada. A gente tem que se comparar com quem é top, chique, maravilhoso. A gente se chega perto dessa pessoa. Vou dizer um segredo para vocês. Eu fiz mestrado com a professora Conceição. No primeiro dia de aula, eu fui me aproximando. Por quê? Porque ela era uma profissional modelo para mim no mestrado. Ela extraordinária, uma pessoa que tinha facilidade de publicação, de leitura. Então, eu fui me aproximar. Eu ia me aproximar de quem não escreve uma linha? Como é que eu ia terminar meu mestrado? Não é não? Então, você tem que se aproximar em quem faz o que é correto, mesmo que você veja. Às vezes o erro vem do seu coordenador, sabia? Você chega lá no dia, o enfermeiro é o primeiro. O brinco está aqui o tamanho.
Ô, Senhor, eu fico olhando só e digo, os alunos perguntam, professor, você viu? Eu disse, aprendam hoje como não deve se portar. Muitas vezes é a fala que eu digo para o aluno, infelizmente, entendeu? Então, vamos lá. Compreendido que é para a segurança de vocês, a gente vai discutir 4 casos. Eu acho que pelo tempo, professor, que vocês são. Pronto, dá para discutir os 4, é rápido. Só que, quando acabar o 4º caso, gente, tem ainda um montão de slides. Só que o montão de slides para frente, eles são só fundamentações teóricas. Então, eu vou tentar ver se eu consigo, dentro do caso, falar já da fundamentação teórica, e eu disponibilizo esse material para vocês terem como pesquisar a fundamentação teórica. Pode ser assim? Por conta do tempo, tá bom? Vai, Cessão, manda. Bom, quando a gente fala, bem rápido, né, de biossegurança, a gente aborda esses 4 momentos, tá bom? A gente discute um pouco a transmissão das doenças, a gente tem que entender como é que transmite para poder saber o que eu vou usar, certo? Vou dar um exemplo fácil. A gente sabe que quando a gente espirra, a gente pode eliminar o quê? Gotícula e aerosóis, né? O que é uma gotícula? É uma gota grande. O que é aerosol? É uma gota miúda. A gotona, ela sai e cai, certo? A gotícula pequena, muito pequena, ela sai e voa, certo? Então, se eu tenho uma gotícula muito pequena, que tem mais possibilidade de se transmitir por muito um espaço longo, a gente chama de aerossóis, a determinação da minha precaução vai ser diferente. Tem doença que eu elimino gotículas. Tem doenças que eu elimino aerossóis, dependendo de como eu estiver estimulando a tosse, por exemplo, né? Então, a gente tem que compreender a transmissão, a gente tem que compreender um pouco da prevenção e do controle, aí a gente entra dentro das precauções padrões para entender que EPI eu vou utilizar. Eu até trouxe aqui, ó, já avisti vocês. Professora, que EPI são esses? O meu jaleco, que a gente chama como um avental, né? Ele é um tipo de EPI já. Por que eu uso? Professor, estou pegando fogo lá na São Joaquim de tarde, 3 horas da tarde, fazendo curativo, ventilador fechado. Estou derretendo. Posso tirar o jaleco? Não. Aguente aí 2 minutos, ofereça sacrifício, estamos na quaresma, aproveite, né? Aproveite. Faça aí qualquer, né? Aguenta o sacrifício. Depois. Por quê? Porque o jaleco lhe protege. Tudo acontece comigo nos estágios. Meu primeiro dia de estágio na minha vida, um paciente começou a tossir, agoniando eu na emergência. Imagine, cheguei lá, coitado, tá vomitando, tossindo. Quando eu cheguei perto, ele e se vomitou na minha calça, na minha roupa. Imagine. Eu lembro, meu primeiro dia de estágio, eu tive que ir lá na Rejane. Me arranja uma calça. Para vestir ela muito feliz, né, de ter que me arranjar uma calça. Imagine, cheio de calça no hospital, né? Me deu 10 caramba, aí depois, pegue. Né? Me deu a calça. Então, a proteção é para mim. Eu visto meu jaleco, tá bom? O jaleco já é um tipo de proteção. Quais são as outras? A luva, que vocês vão saber quando usar procedimento e cirúrgica, mas aqui, via de regra, é a de procedimento. O gorro, que eu estava de gorro até então no laboratório, tá certo? Para cobrir as madeixas. A máscara cirúrgica, tá certo? Tripla face, essa aqui não é tripla não, tá bom? A gente estava usando só no laboratório, mas é tripla face, que tem a proteção própria para não transmitir, né? E o nosso avental descartável, né? Que tem uma gramatura específica para ele. A gramatura do avental descartável é 40. Essa aqui não, a gente também não é a de 40, mas é a de 40 que a gente utiliza no dia a dia. Se o avental for para proteger contra situações de sangramento, vômito, secreção, ele deve ser impermeável. Também não é muito a nossa realidade, infelizmente, mas a indicação da Anvisa é que seja impermeável, tá bom? E o protetor facial, né? Em tempos de Covid, o Face Shield, a gente utiliza também. Além de todas essas, a gente tem a máscara N95, eu vou falar um pouco dela. Aquela bico de pato, todo mundo sabe qual é, quando eu me referi a uma, a outra, vocês vão saber a diferença. Pronto, porque vocês não pode passar. Ai, tá aí, olha aí a minha modelo. Eu sabia que tinha um sentido, ó. Tá aí a N95, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro caso, tá certo? Presta atenção aí, vocês vão me dizendo o que vocês acham da situação para eu saber se vocês vão tirar 10 ou vão tirar menos, né? 6, né? Que é a nota vermelha. É o novo. Você chega à unidade de saúde para realizar estágio referente à disciplina de saúde coletiva.
sendo orientado a aferir os sinais vitais e as medidas antropométricas das gestantes que aguardam atendimento pré-natal. Após esse acolhimento inicial, você acompanhará as consultas pré-natais e realizará a avaliação do bem-estar materno e fetal. Com base no que preconiza a NR33, qual é a vestimenta adequada que você deve utilizar nesse estabelecimento de saúde, nesse momento que você vai cuidar lá, tá bom? Então, vamos lá. Professora, você tem saúde coletiva na disciplina? Tem? Tem saúde coletiva. A professora Daniele está na... Um exemplo, né? Não, vamos lá. Ai, pronto. A professora Daniele, a professora de saúde da mulher, organizou os estágios e você foi para um PSF-X para cuidar lá das gestantes, para fazer essa atividade com as gestantes. Aí, o que foi dito para você? A Daniela disse, olha, Keila, quando tu chegar lá no posto do Expedito, vou dar aqui os exemplos, tá? Tu vai procurar gerente, aí tu vai dizer, olá, bom dia, eu sou a estudante Keila, da Faculdade Luciano Feijão, vou estagiar aqui nessa tarde. Estou à procura de procedimentos com mulheres grávidas, gestantes. Aí a gerente vai dizer, pois não, Keila, seja muito bem-vinda. Vamos aqui, que nós temos aqui 30 gestantes para você cuidar. Dessas 30, olha aí, a Keila vai se achar. Você vai atendê-las inicialmente, aferir as pressões, peso e altura, e depois você vai conduzi-las à consulta, acompanhando a avaliação do bem-estar fetal. Ok? As meninas da psicologia da mesmo jeito. Só que elas não foram convidadas para aferir, né? Elas vão ficar lá identificando situações de depressão durante a gestação, vai que uma situação social complexa, vai ter aquele diálogo na consulta, né, com aquela gestante que esteja em sofrimento durante aquele momento da vida, né? Uma interconsulta, pronto. Primeiro, você já me falou como é que você vai chegar no estágio, né? Como é mesmo? Igual a professora Luciano. Cheguei lá, que ele vai chegar desse jeito. Sem o jaleco, pelo amor de Deus. Você chega com ele na sacola e depois veste, né? Outra coisa importante, a máscara que você usa no meio da rua, né? Que graças a Deus já vai tirar do meio da rua, já está quase tirando, né? E depois dos outros espaços, Deus abençoe. Se você não tiver a cirúrgica na sua casa, você tem a obrigação ainda de chegar à unidade de saúde com a máscara de tecido, tá bom? Aí lá você troca pela cirúrgica do setor, ok? Só para lembrar, isso vale para o hospital, para o posto de saúde, para onde você for. Professora, eu tenho máscara de tecido, tem problema? Não, mas quando chegou no ambiente hospitalar, você troca pela máscara cirúrgica, porque a sua máscara de pano, ela não é considerada um EPI para profissionais de saúde, ela é só uma proteção, chama de controle de fonte, que foi feito para a população inteira por conta da pandemia, entendeu? Então, a máscara de pano não substitui a cirúrgica do hospital, certo? Chegou lá na gestante. Igual a professora Luciana, só que ela botou o jaleco quando chegou, né? E aí, ela vai fazer esses procedimentos que vocês estão vendo aí. Ela vai pesar, vai medir, vai aferir a pressão da gestante, né? E aí, eu quero que, por favor, vocês me listem aí o que vai ser preciso utilizar nesse momento do atendimento com essa gestante. Eu botei vários, vocês vão só me dizer sim ou não, tá bom? Eu vou ter que calçar luva de procedimento para cuidar dessa gestante, sim ou não? Sim ou não? A última chance, sim ou não? Tem gente dizendo não, tem gente dizendo sim. Eu devia ter feito umas plaquinhas, meu sonho, viu, gente? Eu pensei nisso, acredita? Eu vou fazer umas plaquinhas, mas aí a pobre da Carla, eu perturbo tanto a pobre, né? Carla, você é maravilhosa no curso, viu? Que eu não quis de coragem. Mas aqui, gente, sabe qual é a resposta? Não, não, não. A música da Xuxa é o novo? Não, não se faz. Minha bebê, gente, de 1 ano, passa o dia todo assistindo. Não se faz uso de luva de procedimento numa situação em que não haja risco de contato com sangue ou secreção. Primeira coisa que vocês têm que sair daqui sabendo, a minha luva de procedimento eu uso em todas as situações em que haja contato com sangue ou secreção. A gestante vai entrar, subir na balança, eu vou lá anotar, a gestante vai passar vai sentar, eu vou aferir os sinais vitais, vou anotar. Existe possibilidade de entrar em contato com sangue ou secreção? Não. Cuidado, viu, gente? Às vezes o excesso é ruim também, é feio. Vocês já viram aquela pessoa que calça a luva e passa o dia todo com ela, né? Não presta para nada. Não adianta nada, né? Na verdade, sabe o que diz? É um preguiçoso que não quer lavar a mão. Porque ela se livra de lavar a mão, fica de luva, só protege ela. Pega em tudo no mundo de luva, se achando. Eu já vi uma pessoa fazendo mercantil de luva. Eu fiquei olhando e disse, Senhor Jesus, né? É melhor que eu utilize as minhas mãos e use álcool gel distante. A luva não vai servir de coisa nenhuma, né?
Não precisa calçar luva para ferir pressão. Já aconteceu, e gente, quando eu vou para o campo, geralmente o aluno ele tem assim um período assim de terrorismo na cabeça, né? Um desespero. Ai, meu Deus, eu vou para o hospital, minha Nossa Senhora, muita doença. Aí ele vai sendo orientado. Às vezes tem professor que agonia mais o juiz ainda, aí o aluno entra naquela percepção de que vai para o campo e vou ficar de luva 24 horas para evitar qualquer coisa. Não faça isso. Ouviu possibilidade de contato com sangue e secreção, calce. Mesmo que alguém diga que você não calce, que às vezes acontece, viu? Vou já dizer uma coisa que disseram para meus alunos um dia, quase eu morro, mas eu já conto. Então, luva, não precisa. Gorro, sim ou não? O gorro, gente, é uma polêmica, viu? Para que serve o gorro? Quando você tem liberação de aerossóis no Covid, principalmente, tem que ficar de gorro, né? Ambiente hospitalar se usa muito, porque sempre você tem movimento, possibilidade de aerossóis. No posto de saúde, não é tão comum nos profissionais que não estão diretamente realizando procedimentos. Então, o que é a regra, tá bom? Mas isso é uma decisão institucional, né? A regra é que o técnico de enfermagem utilize, porque ele está amanhã e a tarde inteira com procedimentos diretos, né? E o enfermeiro, se ele estiver na consulta, ele não bota o gorro, mas se ele for fazer algum procedimento, obviamente, aí ele deve colocar, tá bom? Hospital é gorro para todo mundo. Laboratório é gorro para todo mundo, para a gente se acostumando, né? Eu preciso utilizar uma proteção facial? Sim ou não? É complexa essa resposta, tá bom? Vamos lá, vamos por partes. Hoje, por que o protetor facial ele ficou famoso, né? Porque antigamente nunca ninguém usou por causa do Covid, né? Quando eu tenho um ambiente com Covid, eu preciso, né? Eu preciso utilizar a proteção facial. Professora, teoricamente eu poderia ter Covid nessas gestantes? Poderia. Se eu colocar o protetor facial, tá errado? Não, não está errado. Mas não é o que habitualmente se vê. O profissional há 24 horas com protetor facial, principalmente nos nossos dados epidemiológicos atuais. No entanto, no auge da pandemia, tudo que era feito dentro do posto, os profissionais utilizavam protetor facial por conta da transmissão para a Covid, tá bom? Ok? Professor, antes da Covid, como é que é protetor facial em hospital? Óculos ou proteção facial? O mesmo princípio do avental. Possibilidade de contato com sangue ou secreção, usa. Mais uma história, vocês vão cair para trás. Minha aluna, minha bichinha, fiquei com pena, me ligou, foi para o campo de estágio, me ligou meio-dia. Professor, eu quero perguntar uma coisa para você que eu fiquei com vergonha de dizer. Diga, minha filha. É porque eu estava olhando um paciente ser aspirado, né, professor? Achei tão interessante aspirando ele, achei o máximo. E uma gota caiu no meu olho. Aí que horas? Ontem de manhã. Aí eu morri 3 vezes, depois eu disse, minha filha, deixa eu lhe dizer uma coisa, olha, isso foi um acidente de trabalho. É uma substância orgânica com secreção, certamente pulmonar, né? Que foi para dentro de você, olha que coisa. Que tal você ir para o SESMIT, fazer a notificação, né? Importante. Felizmente, depois dela ter recebido assim um sermão de que ela não pode esconder aquilo que acontece no campo de estágio, ela foi feita lá a notificação, a investigação e etc, deu tudo certo, né? Mas são situações que acontecem porque, por exemplo, eu estou numa situação que pode gerar secreções, gotículas e que eu não estou protegida, minha face protegida, tá bom? Luva cirúrgica uso pela madrugada. Não. Você vai fazer o quê que é estéreo, meu Deus? Aferiu a pressão é estéreo? Não precisa. Máscara N95, usa ou não? Eita. Sim ou não? Via de regra, a regra, o Ministério da Saúde, o SUS precisa dispor os EPIs necessários para aquela situação, né? O posto de saúde nessa situação não precisa lhe dar um N95 para você trabalhar. Você pode usar a cirúrgica. Professora, mas eu quero comprar uma, posso? Pode, né? Pode ser o seu dinheiro, mas o posto não tem obrigação de lhe dar, não. Quando você for aspirar um paciente grave lá na UTI, que vai gerar aerossóis, independente de ser Covid ou não, a UTI tem a obrigação de lhe dar um N95. Porque a regra é que você use. Dá para entender? Então, eu não vou usar N95, mas é porque eu comprei, porque eu uso 3 máscaras quando eu vou para o estágio. Tudo bem, né? Você pode usar a N90, é porque eu usar de pano por baixo, uma cirúrgica N95 por fora, para garantir, professor. Aí eu dou 2 passos e desmaio sem respirar, né? Mas tudo bem, né? Então, assim, não é obrigatório, porque a cirúrgica resolve, tá bom? Máscara N95, máscara cirúrgica, já dei a pesca, né? Usa. Máscara de tecido, não usa.
Professor, me diga aqui sobre o avental, né? Botei aí não, né? Não devia ter botado. Eu devo utilizar ou não o avental? Eu vou falar a mesma forma, tá bom? O avental ele tem o mesmo sentido do jaleco. Se você já tiver de jaleco, você não precisa colocar o avental por cima, tá certo? Se você tiver numa situação em que haja possibilidade de sangue ou secreção ou no contato com o Covid, você pode utilizar. Às vezes usa o pijaminha, né? Aí como não tem, às vezes o povo bota o pijama porque não quer usar jaleco por causa do calor. Numa situação de possibilidade de contato com secreção, veste o avental. Tá bom? Mas aqui não precisa. Ok? Posso ir para outro caso? Vá, professora. Que horas são? Ai, meu Deus. Vamos lá. Tomara que dê para terminar os 4. Segundo caso. É o seu primeiro dia de estágio na enfermaria de atendimento clínico cirúrgico de um hospital de ensino. Como primeira competência a ser desenvolvida, você foi designado a realizar a separação, identificação, diluição e administração dos fármacos via parenteral. A maioria das medicações prescritas deverão ser administradas por via endovenosa. No entanto, há também medicações a serem administradas intramuscular e subcutânea. A vestimenta, vocês já responderam, né? Vou perguntar de novo? Vestimenta aqui é um setor aberto. Vou responder logo. Pode ser desse mesmo jeito. Tá bom? Vocês estão doidos para perguntar. Eu vou logo perguntar para vocês. Ó, estou lendo o pensamento. Professor, tem que ser branca a roupa? Não. Não existe nenhuma normalização que tem que ser branca. Professora, posso ir com o meu pijama verde? É porque ele é tão bom para o senhor sair lá de casa vestida com ele? Não. É porque eu acho tão chique, professor, eu assisto Grey's Anatomy. Quando eu visto aquele pijama verde, eu me sinto a Meredith Grey, né? Não. Viu? Você vai usar a roupa do pijama e você vai trocar dentro do hospital. Alguns serviços, eles... Como é que era a regra? É assim, ó. A regra oficial é assim. Eu vou com a minha roupa, conforme a NR32, o meu jaleco na sacola. Cheguei lá, boto o saco no bolso, visto meu jaleco. Gente, leve para o estágio um saco, dentro do seu saco de jaleco, uma caneta, um papel e jaleco. Pronto. Dinheiro dentro do bolso. Nada de valor, carteira, mochila, bolsa. Se você puder sem mochila, é o ideal, porque eles não se responsabilizam sobre esse material que você leva. Cheguei lá, pego meu saquinho, tiro meu jaleco visto, boto o saco dentro do bolso para quando eu for embora, né? Boto a caneta no bolso, o papel, já estou de máscara, vou começar o meu estágio, né? Mas, professor, é porque eu queria muito usar roupa verde. A primeira coisa, alguns setores abertos permitem que você utilize a roupa verde no seu estágio, assim, aberto. Tá bom? Isso é cada vez mais comum, porque o funcionário faz isso. Ele vem de roupa normal e troca a roupa do hospital, né? Assim, muitos alunos querem fazer essa troca. Qual é a orientação que a gente dá? Se certifique se é permitido no seu setor. No seu setor que você vai estagiar. Às vezes não tem lugar para trocar de roupa, às vezes não tem lugar para deixar as coisas de vocês. Dá para entender? Então, minimizem esse processo. Às vezes demora, você passa 3 anos atrás num canto para trocar de roupa, passagem de plantão tá truando lá, cheio de coisa legal, e você perdendo, porque tá querendo trocar de roupa, né? Mas, setor fechado é obrigatório. Quem são os setores fechados? Leia-se UTIs, emergências, bloco cirúrgico, né? Serviço de doença infecto-contagiosa, sabiam? Você pode. Então, nesses lugares, aí sim, você tem obrigação de chegar e trocar a sua roupa, botar a roupa verde, né? E aí segue o seu cuidado com os pacientes. Bom, mas aqui eu só quis falar, nem sei o que eu falei, vou voltar agora. Voltando aqui o histórico. Importante. Importante. Importantíssimo. Vocês sabiam que a roupa branca, a justificativa da roupa branca para o enfermeiro era essa? Porque quem está de branco, filho, não tem onde correr, não tem que lavar todo dia, chega preto e sujo. Além da sensação de asseio, de limpeza, era para você visualizar sujidades na sua roupa, sendo necessário, obviamente, a troca, né? Graças a Deus, agora é calça jeans. Então, você seleciona ali 2 calças jeans, pega aquelas veinhas, bem vestidas, né? Pega aquelas mais veinhas, seleciona 2 ou 3 calças jeans para o estágio. Aí aquela calça do estágio, você usa ela, hoje vai lavando um e outro, né? Mãe, por favor, ajeite aí, ou então você mesmo bota lá na máquina, né? Vai dando um jeito, ou lava na mão, porque é importante mesmo, né? Porque tanto você leva a contaminação da roupa suja de um paciente por outro quando você está tratando, como você traz para sua casa.
quantos histórias de profissionais de saúde que têm os seus filhos contaminados com doenças não habituais? Porque trazem na sua vestimenta, às vezes na sua orofaringe, e contaminam seus filhos, não é assim? Então, essa roupa tem que ter todo um cuidado especial, tá bom? Bom, vamos lá. O aluno aqui, em resumo, vai diluir medicamento e vai administrar, ok? Ele vai, tá, a competência a ser desenvolvida é a diluição e a administração de medicamentos. Chegou lá no posto de enfermagem, aí a técnica de enfermagem, olá, Luciana, você está com seus alunos, que maravilha, esses alunos são extraordinários. Eu tenho aqui para você uma enfermaria inteira para você diluir medicamentos. Aí eu digo, muito obrigada, me dê antes, todas, né? Aí lá vai eu identificar os medicamentos, classificar, diluir com os alunos e sair o processo de administração. Quais são os EPIs que o aluno vai utilizar? Luva de procedimento? Lógico, pelo amor de Deus, sim. Ele vai entrar em contato com o acesso do paciente, aquele acesso tem refluxo de sangue, né? Então, eu tenho possibilidade de contato com sangue ou secreção. Existe uma divergência, uma discussão sobre se eu calço luva para diluir. Algumas literaturas pedem que você tenha só as mãos limpas para diluir. Mas os hospitais aqui da região que eu conheço, né, eles desenvolveram uma normativa institucional que calce luva para diluir, por conta do perigo do nosso contato constante com aquele fármaco em pó, a administração na nossa pele, risco de você se tornar resistente àquele medicamento por ter contato sucessivo, né? Então, é luva para diluir e para administrar, tá bom? Gorro? Sim, toda diluição de medicamento, via parenteral, eu preciso ter toda a asepsia necessária. Proteção facial? Sim, além das gotículas do... Gente, quantas vezes você está diluindo naquela ampola, injeta água demais, espirra 10 litros de antibiótico na sua cara? Quem nunca? Quem nunca teve aquela espirrada de medicamento nos seus olhos, o meu povo, só precisando ter uma experiência de diluição de medicamento para ter a experiência? Quem nunca, né? Luva cirúrgica? Não, é um gasto desnecessário. Máscara em 95? Não necessariamente a escolha, né? Mas o hospital não tem obrigação de dar. Máscara cirúrgica? Sim. Máscara de tecido? Não. Avental? Sim. Existem, inclusive, alguns medicamentos que você tem que cumprir rigorosamente o uso do avental. Vocês sabiam que os quimioterápicos, eles são diluídos especificamente pelo enfermeiro, com todo o cuidado, porque ele é um quimioterápico que também pode alterar, né, a célula da pessoa que está diluindo pelo contato, e eles, quando você vai administrar, ele não pode ter extravasamento, então tem que ter, os profissionais que trabalham em quimioterapia tem que ter muita experiência, né? Tanto é que a gente sabe aí que nas infusões venosas, assim, nos locais de centro de referência de quimioterápicos, eles fazem logo um acesso central. Porque acesso periférico com quimioterápico sendo administrado fora da veia é uma lesão tecidual muito grande, né? Então, todos esses cuidados aí perpassam pelo nosso fazer. Eu até queria dizer, pois, meninas, que eu não sei se vocês têm experiência de contato com sangue ou secreção direto, né? Acredito que menos do que a enfermagem. Se tiver uma casa de história, me conte, que eu adoro história, né? Porque aqui a gente está voltando para a medicação, porque a nossa prática é muito intenso o contato com sangue e secreção. Aí eu preciso reforçar, eu sei que talvez não seja a prática de vocês, mas já fique sabido, para falar para aquele enfermeiro que estão perto de vocês, que não estão seguindo as regras, né, não? Dar uma orientação psicológica para eles, que eles estão precisando, né, não? Pode passar, professora. Ou um apoio psicológico, meu filho, passa isso por você, se ame, né, não? Se ame, se cuide, né, não? Ó, vão ficar craque aí vocês. Terceiro caso, vai dar tempo quarto? Que horas são? Dá tempo quarto? Pronto, eu vou discutir o terceiro, dependendo quando a gente terminar, a gente decide se dá tempo quarto ou não. Aí eu vou só mostrar o que tem de material pós-slide para facilitar o estudo de vocês, tá bom? Terceiro caso. Você, como estudante, foi escalado para realizar a aplicação da vacina contra a Covid-19 num plantão de fim de semana, atuando no drive-thru. Eita, coisa chique, né? Baixa até foto para mostrar para a mãe. Bota lá o avental, fica lá de gorro e tal, aí os carros passam, só aplicando, ficando famoso nas redes sociais, de muita gente que o povo bate foto e posta, né? Após muitas discussões, você foi orientado a não utilizar luva de procedimento durante a aplicação da vacina. Além disso, na falta de pérfuro cortante, foi improvisada uma caixa de papelão para o recolhimento das agulhas descartadas após a vacina. Tal ação é apenas temporária, só porque, né, não estava com uma caixinha que custa, né, bem rapidinho. Já eu pego as agulhas e levo lá para o Descartex, viu? As agulhas serão levadas dentro do carro da gerente do posto, é coisa rápida, viu?
Só para ser descartado no recipiente. Esquece sempre de trazer os cartex para vacinação. Vamos botar numa caixinha aqui que dá certo, viu? O que você acha da conduta adotada contra as luvas? E depois, o que você acha da conduta adotada contra a caixa de pérfuro cortantes? Primeira coisa, luva. Eita, polêmica chegando, vai. Usa ou não usa luva na vacina? Vale, professor, contato com sangue ou secreção, isso é um absurdo. É para usar. Gente, até então, a orientação para o uso de luvas era que sim. No entanto, para vacinas, os imunobiológicos, a Anvisa já deu essa normatização até antes da Covid. Você precisa ter as mãos limpas. Eu vou dizer uma coisa para vocês de todo meu coração. Quando eu vou vacinar minha filha, eu fico feliz quando a vacinadora se levanta, higieniza as mãos e prepara. Mais do que quando ela está sentada com a luva calçada, com a caneta na mão, escrevendo e vem aplicar com a vacina, com a luva. Não, mas ela está de luva, é ótimo. É não. Entendeu? Então, vacina, você pode aplicar sem luva. Existe muita discussão sobre isso, mas o que é que se determinou? O sangramento da vacina, gente, é quase microscópico. Né? Então, não há uma possibilidade grande de um sangue efusivo, né? Que você tem que proteger as mãos. Então, não usa luva na vacina, você pode apenas higienizar as mãos. Eu confesso a vocês que eu, com a formação hospitalar, tendo tempo de experiência de UTI, quando eu leio essa frase, me dá, assim, uma coisa ruim. Porque é muito difícil como professora, ora usa, ora não usa. O aluno fica confuso. É igual, ora aspira, ora não aspira, porque imunobiológico nem você não aspira mais, né, na aplicação intramuscular. Mas para a vacina, não precisa de luva, mãos higienizadas, e você não aspira mais, né? A primeira vacina de Covid foi motivo de 3 dias de discussão e de crucificação da pobre, da coitada da técnica, né? De enfermagem que fez isso. Eu fiquei arrasada. A enfermagem é pra gente se ajudar, é pra gente bater palma para ela, dizer que a gente tá achando lindo ela aplicar, mas crucificar a coitada, porque muita gente dizia, tá sem luva, não aspirou, isso é uma louca, né? Mas não era, né? Para vacinação, para imunobiológicos, aconteceu essa determinação, tá bom? Segunda pergunta, o que você acha da conduta referente à caixa de pérfuro cortante? Pelo amor de Deus. Alguém falou embaixinho, loucura, verdade, tá? No mínimo. Eu vou contar outra história, viu? Semana passada, eu tenho uma amiga de orientação de estágio que eles fizeram vários procedimentos com muitas agulhas. Como não tinha naquele momento a caixa de pérfuro cortante, ela improvisou, igual o que aconteceu aqui. Improvisou, aí ela, como preceptora, foi desprezar no pérfuro cortante e se perfurou com a agulha. Gente, eu fiquei com o coração partido, ela compartilhando no grupo da gente. Contando, eu fui tentar ajudar, eu fui tentar improvisar, ajeitar, dar um jeitinho, e eu mesmo me contaminei. Agora, detalhe, tinha 10 agulhas. De quem era a agulha que ela se furou? Só Deus. Tá fazendo o esquema retroviral durante o mês inteiro, vai repetir os testes para HIV, fez antes, vai fazer depois. Com a graça de Deus, ela não vai se contaminar. Mas olha aí a situação. A caixa de pérfuro cortante, ela está presente em todas as precauções, seja padrão, a gotícula, aerosol e de contato. Todas elas estão presentes. Eu tenho que ter cuidado. Vocês sabiam que todo semestre, Deus abençoe que não aconteça com vocês, eu tenho notificação de alunos perfurando com agulhas. Telzinha, a gente cansou de ir, não foi não? Tá lá no meio do estágio, na época, nos alunos da escola profissional, o Telzinha trabalhou comigo lá. De vez em quando, ei, Tel, bora lá no SESB, lá vai carregar um aluno pelas orelhas, para poder notificar, né? Porque por uma desatenção ou por um manuseio inadequado, se perfurou e a gente tem que estar atento a isso, tá bom? Dá tempo? Não, então eu prefiro que desses 10 minutos, a gente faça 2 coisas. O quarto caso, passa aí só para eu mostrar, deixa eu ver do que era. É uma unidade de Covid. Então, para a unidade de Covid, eu não vou nem ler. Eu quero chamar uma pessoa aqui na frente. Por favor. Se tiver de calça e blusa é melhor, porque vou paramentar todinho. Anda, Breno, tu tá com cara de estágio, tá de tênis? Vem, tu tá com cara de estágio, ó, calça jeans, blusa, né, tênis, vem. Ele gosta, né? Anda, Breno, vem cá. Se paramente aqui, por favor, vou lhe ajudar. Eu queria a ajuda de alguém para ajudar o Breno, que eu vou falando enquanto ele vai se paramentando, senão a gente vai perder tempo. Quem ajuda? Tá de crachá? Eita, veio na pinta, né? Eita, quem é que veste ele aqui comigo? Me ajuda? Vá se vestindo aí. Eu acho que a ajuda vai precisar só no avental. O restante do colo. Não, de frente. Assim, não. Isso. Vem, Mari, na ajuda?
Chega, meu povo, me ajuda para poder. Pronto, só amarrar nas costas, pode colocar tudo, viu, Breno? Bote tudo aí, gorro, face shield. Para o Covid, gente, todo cuidado necessário, ele é pouco, né? Muito, muito e pouco muito se sabia, muito se descobriu pós-Covid em relação muito do biossegurança cresceu por conta disso. Deixa ele se paramentar todo, pode passar, que vocês são. A partir de agora, gente, esse material vai ficar disponível. Eu tenho só as fundamentações. Aqui explicando o que significa precaução padrão e o que eu utilizo. Pode passar. Depois a precaução de contato. Pode passar. Depois a precaução por gotícula e, por último, a precaução por aerossóis, tá bom? Então, esses são os cartazes da Anvisa, que inclusive são soltos no hospital. Você tem dúvida? Corre lá, baixa no celular rapidinho. Quando é que eu tenho que usar? Precaução por contato, gotícula, aerosol e padrão. Regra básica, a padrão vale para a hora que eu pisei dentro do hospital. Eu não sei nem noção do que o paciente tem. Pisei no hospital, já tenho que estar na precaução padrão, que é essa aqui, ó. Que é a gente que eu estou vestida, tá bom? Pode passar, Conceição. A partir daí, gente, eu tenho uma série de orientações sobre quando se utiliza luva, pode passar, mas eu já falei, né? E aí eu quis trazer a fundamentação das unhas, que é uma polêmica. Cadê meu amigo Newton? O Newton não me perdoa. Até hoje ele não me perdoa, né, Newton? O Newton foi um exemplo, viu, gente? Tá de novo? Não acredito. O Newton foi o meu aluno, eu vou dizer para todo mundo, ó, foi o meu aluno exemplo no semestre anterior. Ele estava com unhas, a gente estava na aula, ele estava lindo com essas unhonas, ó, igual agora. Pois ele tirou as unhas, meu povo, para ir para o estádio. Entenderam? Onde é que é a fundamentação? Tá aqui, ó. Unhas naturais, limpas e curtas. Não se pode usar unha postiça. E deixar punhos e dedos livres na presença de adornos, pulseiras e anéis. Tá bom? Oh, meu Deus do céu. Imagine, ó, o exemplo, tá vendo? Foi sofrido, mas valeu a pena. Foi para o estágio na perspectiva de que cumpriu rigorosamente a NR32. Pode passar, Conceição. Aqui, gente, a polêmica das luvas, tá certo? Quando é que eu utilizo, né? E dentro dela tá explicando a questão do uso de luvas ou não na questão da vacina, né? Eu trouxe ela para fundamentar, por isso, mas vocês ficam com acesso posterior. Pode passar. Depois daqui eu vou falar só do Covid. Pode passar, Conceição. Covid, vai. Covid. Volta o quadro. É o primeiro quadro esse? Duas coisas eu quero reforçar do Covid. A primeira, a máscara de tecido não é EPI, tá bom? Então, reforcem isso. Segundo, o avental tem que ter a gramatura 40. Esse aqui deve ser 20, a nossa gramatura, tá bom? Então, esse aqui é porque, como são para o laboratório, né, são situações simuladas, a gente pode utilizar. Mas, na prática mesmo, ele é ou mais grosso ou impermeável, tá certo? E a segunda coisa que eu quero reforçar, professor, eu estou em dúvida. Eu estou lá na ponta, estou sozinha. De repente me formei, eu estou em dúvida sobre o que eu devo utilizar ou não. Numa das duas normativas que eu pesquisei, que eu vou mandar junto com vocês, no final ele tem esse quadro. Olha que quadro didático. Os casos que eu criei para vocês, eu primeiro li esse quadro, sabia? Olha aí que interessante, ó. Na primeira coluna é um cenário, na segunda coluna são as pessoas envolvidas, na terceira as atividades que ele utiliza e na quarta que EPI ele deve utilizar. Entenderam? Então, estou em dúvida, corro lá para essas colunas e faço a pesquisa. E no material, tem todas as colunas do material. Pode passar, seção. Coluna, pode passar. Quadro, tá? Vai entender? Então, o caso que eu criei para vocês foi tirado daqui. Pode passar, seção. Mais. Pronto, pode passar. Aí fala um pouco da máscara de tecido, só como é que deve ficar, cobrindo boca e nariz, né? Pode passar. A N95 com esse filtro lateral não pode ser utilizada no serviço de saúde, tá bom? Porque tem contato com o ambiente, não pode passar, seção. Aí a forma de remover as luvas, que o Breno vai já demonstrar, viu, Breno? Calçou? Não, agora não, no final. Pronto, pode passar. E o avental, como eu falei para vocês, ó, a mínima é 30, né? Eu falei 40 é 30. É porque eu acho que só vende, as últimas análises de compra que eu fiz, só encontrei 20 e 40, né? Então não pode o 20, né? Que eu quis dizer, mas a partir de 30 pode. Nesse link aqui tem um vídeo sobre retirada e colocação de EPI, tá certo? Depois vocês assistem. Mas o que eu quero mesmo, pode passar, atenção, vai. O gorro, pronto. A sequência da desparamentação, tá bom? Estou aqui com o meu amigo Breno, ele estava lá na unidade Covid da Santa Casa. Digamos que ainda tem lá a unidade Covid.
terminou de cuidar do paciente, ele vai começar a retirar. Chega, tu tá no Covid, sinto. Ah, meu Deus do céu, vou dar uma notificação para tu. Pronto, tá lá. Terminou o plantão dele, ele vai se desparamentar. Ele se arrancando tudo feito doido? Não, porque senão ele vai levar o Covid para casa dele, gente. Ele tem uma sequência para se desparamentar. Vai, Seição. Primeiro, retire as luvas na técnica. Arrase. Gente, o cuidado é não deixar a parte contaminada entrar em contato com a minha pele, certo? Vai. Puxa aqui, ó. Muito bem. Pronto, ok? Então, aqui, o que está aqui, eu posso tocar? Posso, porque estava em contato com a pele do Breno, não estava em contato com o paciente, tá bom? Vou lá descartar num saco. De que cor? Que cor do saco? Preto ou branco? Hã? Ah, pensei que fosse preto, é o branco, né? Tá certo. Retire o avental. Retire. Pode puxar, pode arrancar, pode rasgar. O bichinho é bem fraquinho. Vai. Puxa. Que horas são que vocês são? Ai, meu Deus, 1 minuto. Chega, Breno, tira ligeiro. Depois ele vai higienizar as mãos. Pode passar, que vocês são. Aí ele, depois de higienizar, vai retirar. Não precisa, pode ir retirando, eu vou falando, você vai retirando. Vai retirar o gorro, a proteção facial, higieniza as mãos, depois retira face. Qual é o sentido dessa retirada? O último lugar que eu tiro é onde eu tenho mais contato face a face, né? Com o paciente, ok? Pode passar, higienizar as mãos. E aí o descarte. Lembra do saco branco, preto e descartex? Uma fotinha para vocês lembrarem aí como é. Passo por último. Por fim, pessoal, não se esqueçam que debaixo dessa tecnologia toda, muito obrigada, viu, meu filho? Estava lindo. Debaixo dessa tecnologia toda tem uma pessoa, um profissional de saúde que vai lidar com dor e sofrimento de outra. Me ajude, psicologia. Toquem as almas dos pacientes de vocês. Pelo amor de Deus, não cuide só do corpo, não, que não serve de nada. Gente que cuida só de corpo, a gente já está por aqui, ó. A gente quer um profissional diferenciado. Por fim, vocês são, vai lá. Desejo coragem e sabedoria para vocês, tá bom? Coragem para dar show no estágio, sabedoria, botar tudo em prática, ficar todo mundo lindo. Obrigada, viu?